Todo avivamento é pela palavra. Todo milagre é pela palavra. Tudo que você precisa tem que estar enraizado na palavra de Deus. Porque se não tem a Bíblia como instrumento de alicerce, não tem como você permanecer firme. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos restaura, é a palavra que abre porta, é a palavra que fecha a porta, e somente a palavra nos dá a direção. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 105. Salmos 105 e verso 19. Glória a Deus. 105, 19. Olha que tremendo poder ver o Kelvin ministrar, falar da palavra de Deus, né? A Auricéia, né? A Auricéia foi uma intercessora pela vida do Kelvin, né? A Auricéia orou, jejuou, buscou o Senhor, e Deus trouxe nosso irmão. Eu estou feliz de ver ele, né, na presença de Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim os Salmos 105, o verso 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, até o tempo em que se cumpriu a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Diga glória a Deus. Veja o salmista Davi. Nós vamos trabalhar com um nome, um tema chamado ressignificando o processo. O que significa a palavra ressignificar? Significa dar um novo significado a algo que já existe. Veja bem, todo processo ele não é fácil, mas nós precisamos ressignificar o processo. E a palavra ressignificar significa dar um motivo novo para aquilo que já existe. Sua família está enfrentando uma crise, uma guerra. O que é que você precisa fazer? Ressignificar, mudar o contexto, mudar a visão, mudar a atmosfera do ambiente. Eu vou separar. Não é separar, é mudar a forma de você responder às brigas, é mudar a forma de você responder o desafio. O que nós precisamos é ressignificar. Um amigo que te traiu, você vai ficar magoado no seu coração, você não consegue olhar para ele, lembrar do nome dele, ou que alguém fale o nome dele. O que é que você vai fazer? Vai ressignificar essa situação. Como é, pastor? Você vai olhar de outra forma, porque enquanto essa dor estiver dentro de você, vai apodrecer teus sentimentos. Você precisa curar essa dor e começar a ver de uma forma completamente saudável. O grande problema de muitas pessoas é que a sua visão não é saudável, porque elas carregam sentimentos terríveis dentro delas. E o que nós vamos ler aqui, o que nós acabamos de ler no Salmo 105, verso 19, esse texto é um texto histórico. Na verdade, o Salmo 105 é um texto histórico. Deus trabalha de diversas formas, e esse texto ele relembra os atos poderosos de Deus na história de Israel, o que Deus realizou, os projetos, os planos, os livramentos, as portas abertas, tudo que Deus fez em Israel. Esse texto revela lá. Mas o versículo 19, o salmista faz referência direta à história de José, filho de Jacó. O versículo 19 aqui fala o contexto, a vida, a história de José. José foi um dos filhos de Jacó, que está inserido lá em Gênesis 37. Esse menino nasceu, José era tanto o caçula de José, como também o seu primogênito.
José tem uma história tremenda, porque a Bíblia vai dizer que Jacó amava José, e isso fez com que os seus irmãos desistiu de amá-lo e passou a odiar José. Aí a Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida para José, e isso foi a causa dos seus irmãos o odiar. Olha que tremendo. A partir daí a história de José vai levar um processo doloroso. Todo processo é bom, é necessário. A gente não gosta de guerra, a gente não gosta de luta, a gente não gosta de batalha, mas tudo que nós enfrentamos aqui é importante. O que José vai passar vai refinar José, porque Deus agora, vendo que os seus irmãos o rejeitam, Deus dá sonhos a José. O capítulo 37 vai mostrar que José tem 3 sonhos importantes. O primeiro sonho que José vai ter, José vai ver os feixes dos seus irmãos se curvar diante dele. Quando José conta esse sonho, os seus irmãos, o ódio que está dentro deles começa a aumentar. José tem um outro sonho. José sonha que esse sonho que José vai ter é tão profético, porque é Deus dirigindo José, mostrando para José o desafio de viver uma vida condicionada à promessa de Deus. E esse desafio tem processo. Essas promessas têm processo. José precisa ressignificar o que ele vai viver. Ele precisa mudar o contexto. Ele precisa mudar a forma. Ele precisa olhar com os outros olhos. José tem um sonho. E nesse sonho José, ele percebe que 11 estrelas se curvam diante dele. O sol e a lua se curvam diante dele. O sol é o seu pai, a lua é a sua mãe, e as estrelas são os seus irmãos. Quando José conta o sonho para Jacó, ele fica ao primeiro momento assim meio insatisfeito com o que José falou, mas a Bíblia diz assim: e Jacó guardou no seu coração. Os seus irmãos foram apacentar a ovelha de Jacó. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam apacentando, Jacó chama José e diz: olha, você vai até os seus irmãos, observa eles, você vai até eles de longe. Os irmãos de José observam José se aproximando, e a Bíblia vai dizer que eles se reúnem e dizem assim: vamos matar José, vamos acabar com esse sonho para ver se eles se cumprirão na sua vida. Mas a Bíblia diz que Rubem se levanta e diz assim: não vamos fazer isso com nosso irmão. Jogamos eles dentro da cova, e na cova acontece o primeiro milagre. A cova estava seca, estava sem água. Quando eles jogam José dentro da cova, Deus dá o livramento a José. Mas a Bíblia diz que ia passando uma caravana de medianitas, e a Bíblia diz que quando eles se aproximavam, Rubens disse: vamos vender José. E ali começa uma história de peregrinação na vida de José. Ele é vendido por 30 moedas de prata, vai para o Egito. O Egito é o lugar onde José precisa entender que as maldições dos seus familiares, de Abraão, de Isaac, precisa ser rompida lá. Mas para ser rompida essa maldição, José precisa ressignificar o processo que ele está vivendo. Eu quero abrir um parênteses aqui. Muitos de nós vivemos o processo que José viveu. Passamos por muitos processos. Queremos a bênção de Deus, queremos os milagres de Deus, queremos que Deus abra porta. Oremos dizendo: Deus, abençoa meu filho, abençoa minha casa, abençoa o meu casamento. Nós oramos ao Senhor: Deus, o Senhor livra isso, livra aquele, abençoa minha vida financeira. Pedimos a bênção de Deus, mas nós não priorizamos o Senhor. Priorizamos muitas coisas, priorizamos o que nós queremos, nossos desejos, nossas vontades. Quando nós vamos priorizar Deus, eu estou cansado,
Ah, não dá tempo, eu trabalhei demais. Mas não foi Deus que abriu a porta que você pediu, foi Deus. Mas agora eu não tenho tempo para Deus que abriu a porta. Mas não foi Deus que te deu condição de prosperar, Deus me prosperou, mas eu não tenho tempo para ir à casa de Deus adorar Ele. Nós perdemos completamente a visão e não conseguimos ressignificar quando um processo vem sobre nós. O que Deus está dizendo aqui, que nós precisamos amadurecer no processo. O processo não é para derrubar você, o processo não é para te ferir, o processo é para refinar você, o processo é para amadurecer você, o processo é para te deixar, deixar você com uma visão saudável, com um coração saudável, com uma mentalidade saudável. O processo é para que você entenda que Deus é Senhor de todas as coisas e principalmente é Senhor da sua história. Deus é Senhor da sua história, como também Deus é Senhor da sua vida. Deus é Senhor da sua história e da sua vida, mas também Deus é Senhor de todo o destino que Ele preparou para você. Deus é Senhor do céu, Deus é Senhor na terra. Deus, Ele tem a chave que abre porta, que fecha a porta. Deus está no céu, sentado no trono, e tudo aqui na terra está no controle de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: se você não aprender a ressignificar, você não sai do lugar que você está. Nós precisamos ressignificar o processo. E José vai aprender. Quando ele entra no Egito, quando José entra dentro do Egito, algumas coisas começam a confrontar José. Uma das primeiras coisas que José vai enfrentar no Egito é o cárcere, depois a tentação. Agora imagina aqui comigo, José, ele é um homem de Deus. Seu bisavô mentiu, mas foi um homem segundo o propósito de Deus. Em Gênesis 12 fala que Deus chama ele, e Deus faz de Abrão um Abraão. A palavra Abraão, se você pegar a palavra Abraão, existe o nome de um pai lá. A palavra Abba no hebraico significa pai. O pai é céus. Abba. Deus muda de Abrão para Abraão. Agora, olha aqui, irmão, que tremendo. Abraão não é apenas um pai. Abraão, Abraão, ele não é só um pai de uma nação. Porque enquanto ele era Abrão, né? Abraão, é assim? Abraão, é isso? Perdoe, irmão. Veja que quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ele deixa de ser um pai de um povo e passa a ser pai de uma grande nação. Ele passa a ser pai de uma grande nação. A palavra Abba está inserido. A palavra Abra para um judeu é paizinho querido. E Deus insere o nome dele dentro do nome de Abraão. Abraão, porque ele é pai de uma grande nação. Se você olhar a estrela de Israel, é isso aqui, correto? Percebe que aqui tem significado. Aqui significa um grande Deus para um único povo. Um grande povo adorando um único Deus. Quando você olha para a estrela de Davi, você tem que entender isso.
é um grande Deus para um único povo que o adora. Um grande povo adorando um único e verdadeiro Deus. Não existe obstáculo para ele. Deus usa Abraão para ser um ícone da fé, mas ele mente. Deus dá filho a ele, o filho dele, que vai dar continuidade na sua genealogia, mente também. Jacó mente, foge de casa, mente na casa do seu tio, sai da casa do tio, e ele tem os seus filhos no deserto. Ele reconcilia lá no deserto, ele tem um confronto com o anjo. Mas José, quando entra no Egito, ele entende que todo o processo que ele vai passar é Deus sarando toda a trajetória da sua linhagem. Eu preguei quinta-feira aqui: até em nós a maldição para, até você a maldição tem que parar. Ah, minha mãe morreu de câncer, em mim eu não aceitarei o câncer. Ah, pastor, o meu irmão casou, separou, mas em mim eu não vou deixar o diabo separar. Ah, pastor, mas no meu irmão deu errado, na minha irmã deu errado, mas em mim esse mal não vai prosseguir. Em você maldição é quebrada, em você toda obra do diabo é quebrado, porque estamos debaixo de uma promessa. Estamos debaixo de uma promessa. José entende o processo. No processo, Deus usa duas coisas importantes: o fogo, ele não é ruim, ele é bom. O fogo serve para queimar as impurezas. O fogo serve para poder derreter o ferro. O fogo serve para tornar um material muito valioso, que é o ouro, puro. Quanto mais intenso é o fogo, mais puro será o que está sendo purificado. Você passa por três fogos: o fogo da perda, o fogo da frustração e o fogo da decepção. Quando você passa pelo fogo da decepção, a gente diz assim: fulano, eu investi tanto, amei tanto, eu ajudei. Quando você passa pelo fogo da perda, por que, Senhor? Porque eu perdi, porque o Senhor permitiu. Quando a gente passa o fogo da frustração, você confia tanto em alguém vai lá e faz algo que frustra os teus projetos. Você fica com raiva, chateado, magoado. Mas esses três fogos foram importantíssimos para o seu crescimento. A gente não quer luta, mas a luta é importante. Conversando com o Roberto, a gente orando junto, eu falei para ele: Roberto, como é que essa luz consegue gerar energia se não tiver o negativo? Imagina se a sua vida só for dois fios positivos encostando um no outro, a faísca. Mas para gerar essa luz é necessário o negativo. Ei, para você crescer tem que ter o negativo junto. Para você amadurecer tem que ter o negativo junto. Nessa vida ninguém consegue chegar ao lugar certo sem o processo das lutas, das guerras, das perseguições. O amigo que te traiu era o fogo refinando. Hoje você não entendeu que não é todo mundo que tem que ter acesso à sua vida. Hoje não é qualquer pessoa que precisa ter acesso na sua história. Antigamente você abria a porta da sua casa para todo mundo. Hoje, depois do fogo da frustração, da decepção, da perda, você diz: não é qualquer um que entra na minha casa. Depois que esse fogo passa, nos refina, nos deixa maduro, nos deixa forte, nos deixa mais cheio de fé, nos deixa confiante, nos deixa sabendo que Deus vai fazer o que prometeu em nossa vida. Aleluia, diga glória a Deus. José entendeu isso. E sabe o que é importante, irmão?
que quando José entra no Egito e que ele vai trabalhar na casa de Potifar, Deus começa a ver que José realmente tinha um propósito. Às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito. Você já parou para orar a Deus? Senhor, qual é o meu propósito nessa terra? Me mostra, abre os meus olhos, queima meu coração, me dê a direção, me dê sonhos reveladores, mostre qual é o meu propósito. José entendeu o seu propósito, e o texto que nós lemos diz assim, ó: até o tempo em que chegou a sua palavra. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Então, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. As pessoas dizem: o diabo que se levantou contra José, o diabo se levantou contra ele, foi Satanás que usou seus irmãos. Não é assim? Aí nós olhamos para o Salmo 105, verso 19. Aí o texto revela uma luz na mente da gente e diz: não foi o diabo, foi a palavra que provou José. Olha aqui, irmão, que eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. A mesma palavra que faz a promessa é a mesma palavra que vai ser a ferramenta de processo, que vai provar você, que vai forjar você, para você entender que Deus tem uma obra, que Deus tem um projeto, que Deus tem um plano. A mesma palavra que faz a promessa é a mesma palavra que prova. Porque o Deus que prometeu, ele libera um processo até você chegar ao Deus que fez. Porque entre o Deus falou e o Deus fez, tem um processo. Agora olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim, cadê? Vem cá, Kel. Vem cá, pastora Silvia. Vem cá, rapidão. Vem cá, corre aqui. Corre, rapidinho. Vem cá, sobe aqui, filhão. Sobe aqui. Fica bem ali, filho. Pastora, fica bem aqui. Cadê? Roy, vem cá, corre aqui, Roy, por favor. Vem cá, Ravel. Vem cá. Olha aqui para mim, Roy. Fica bem aqui encostadinho. Corre, Ravel, corre. Fica bem aqui do lado do Roy, bem aqui. Olha aqui para mim. O texto está dizendo assim, ó: o Deus que fez a promessa para José é o mesmo Deus que vai provar José. Entre Deus falou e o Deus fez, tem um processo. Diga bem alto, tem um processo. Ravel, preste bem atenção. Ó, tu vai tentar chegar até lá, tu não deixa ele passar. Olha, aqui é você, olha aqui. Esse aqui é você. Deus falou que ele vai honrar você. Até Deus fez, tem um processo. Só que aqui todo mundo se alegra, todo mundo fica feliz. Deus falou comigo, eu tenho uma promessa. Só que para chegar lá, para a promessa se cumprir, tem um processo. Vai lá, velho. Não deixa passar, véio. Faz força. Tu tenta passar. Não deixa ele chegar, não deixa. Empurra ele para cá de volta. Empurra ele para cá. Olha aí. Desistiu? Vai tentar de novo? Vai lá. Tenta chegar lá. Tenta, se esforça. Não deixa. Traz de volta para cá. Traz de volta. E aí, cansou? Vai tentar de novo? Vai, tenta. Isso é você lutando. Isso é você tentando chegar onde Deus quer. Não deixa. Traz para cá de volta. Traz para cá. Isto. E aí, cansou? Tem
Tem muitas pessoas que tentam várias vezes, desiste. Olha aqui, tem gente que Deus está abrindo uma porta agora. Talvez você que trabalha no garimpo aqui na cidade, quer ser um empresário, aí Deus falou que vai te honrar, só que você não está entendendo que o diabo vai tentar tantas coisas no teu caminho, para você não chegar aonde Deus fez. Você está alegre porque o negócio está dando certo, só que você tem que ter um pé firme no chão, sabendo quem está cumprindo isso é Deus. Você precisa abrir mão. O diabo vai tentar destruir teu casamento, o diabo vai tentar destruir a tua paz, o diabo vai tentar destruir a tua casa, mas você precisa saber que Deus está no controle. Dobra o joelho, faz uma oração e diz assim: ó Deus, me faz chegar lá. Dobra o joelho, fala: Deus, me faz chegar. Assim não, faz mais forte. Deus, me faz chegar lá. Mais uma vez: Deus, me faz chegar lá. Levanta, deixa ele passar agora, não é? Diga glória a Deus. Oh, não, diga glória a Deus. Levante a mão e dá glória a Deus bem forte. Obrigado, filhão. Obrigado, herói, obrigado. Deus falou e Deus fez. Olha aqui, enquanto Deus está falando, você precisa ser prudente, vigilante. O inimigo vai tentar colocar barreiras. As palavras, olha como o diabo vai trabalhar. O diabo vai começar a forjar você, para que você comece a liberar palavras assim, ó. Então, já que não dá certo, então vamos acabar com isso de uma vez por todas. Você está profetizando derrota na sua casa, na sua família. Por quê? Porque você está desistindo do processo. E você não está entendendo que esse processo é Deus amadurecendo você. É Deus fazendo você ver as coisas com outra visão. Enquanto todo mundo está vendo derrota, fraqueza, perda, você está vendo aquilo que Deus está cumprindo. Você está vendo aquilo que Deus está realizando. O processo é doloroso, mas te refina, te deixa melhor, te deixa manso. Como é que eu tenho que fazer? Começa a deletar tudo que está distraindo você. Porque se você não deixar Deus fazer, o diabo vai colocar você num ninho de confusão, e ele vai acabar com tudo que gera paz no seu coração. Tua casa, tua família, teus filhos, tudo. Ah, mas eu estou prosperando. Essa prosperidade não tem alicerce. Sem Deus, nenhuma prosperidade é saudável. Sem Deus, nenhuma prosperidade. Experimente. O cara que não adora a Deus, que não serve a Deus, ele prospera. A primeira coisa que ele faz, ele diz: eu tenho muito dinheiro, o dinheiro não acaba. Ele trai a família dele, ele trai os filhos dele, ele não tem medo de fazer. Por quê? Porque ele está pautado no dinheiro. Mas acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as pessoas que estavam bajulando ele. O teu alicerce não é o dinheiro, o teu alicerce não é o governo, o teu alicerce é Jesus de Nazaré. Ele é o teu alicerce. Glória a Deus. Cristo é o nosso alicerce. Muitos recebem a promessa de Deus, mas são poucos que compreendem que entre esta promessa e esse cumprimento há um processo, e o processo é doloroso. José nos ensina que quando a mulher de Potifar agarra ele olha e diz assim: eu não posso pecar contra o meu Deus. Sabe o que a gente faz? Quando você recebe um elogio, sério mesmo, você começa a dar brecha, você começa a ficar feliz, e você não tem um discernimento que aquilo é o inimigo tentando acabar com a tua paz. Você tem que entender que nenhum sucesso justifica o fracasso. Nenhum sucesso vai justificar o seu fracasso. Você precisa ser forte. Você precisa entender que José disse: longe de mim pecar. Não, mas você vai perder o emprego. Não importa, eu posso perder o emprego, mas o meu caráter não é corrompido. Ah, mas você perdeu o lucro. Não importa, o meu caráter não vai ser corrompido. Você pode perder toda a oportunidade. Não importa, Deus abre outra para vir. Não é o prazer mais importante do que o cumprimento da promessa.
Deus tem um propósito. E é interessante, porque esse processo não é um castigo de Deus. O processo não é um castigo, mas é uma fornalha de formação. É nesse fogo que Deus está formando você. É nesse fogo que Deus está te preparando. Deus não está apenas preparando a bênção para você, mas Deus está preparando você para a bênção. Eu vou repetir: Deus não está preparando a bênção para você, mas Deus está preparando você para receber a bênção. Quando você não está preparado para receber, você não administra ela. Mas quando você está preparado para receber a bênção, você sabe o que vai fazer com ela. Sim ou não, gente? Nós precisamos voltar para o altar. Nós precisamos colocar tudo no altar. Faz uma reflexão. Todas as vezes que você deixou o altar e priorizou suas coisas, o que aconteceu? Perdas, ciclos de perdas. Você perde aqui, perde acolá, perde aqui, perde acolá. Quando você deixa o altar, os ciclos de confusão, as palavras são direcionadas, o esfriamento espiritual, emocional, os problemas começam a surgir, ciclos, porque priorizamos nossas coisas, não priorizamos o altar. Quando nós priorizamos o altar, reconciliamos com o altar responde com poder e com autoridade sobre nós. O que Deus está dizendo para nós é que Ele não está preparando você, Ele não está preparando a bênção para lhe dar, mas Ele está preparando você para administrar as bênçãos que Ele vai te entregar. Antes de Deus cumprir suas promessas em nós, Ele forja o seu caráter. Olha aqui que eu vou falar, irmão, já vou terminar. Deus está forjando o caráter daqueles que vai receber a bênção de Deus. O processo não nega a promessa. O processo de Deus não vai negar a promessa que Ele fez para você. Ele confirma a necessidade dela ser carregada pelos que se tornaram maduros no processo. A primeira coisa que a palavra de Deus provou José: a palavra que promete também é a palavra que prova. Você tem que ter ciência disso. Deus me fez uma promessa. A palavra que Ele te liberou é a palavra que vai forjar o seu caráter. A palavra que Deus liberou, eu vou te abençoar, é essa palavra que vai forjar você. Essa palavra que vai forjar seu caráter. Para que, se você receber a bênção, desistir do altar, olha o que Deus está dizendo. A promessa de Deus que eu fiz para ela, a promessa que eu lhe dei para ela, a bênção que eu liberei para ela ou para ele não soube administrar. O altar é importante. O altar não é só para a gente louvar o Senhor. O altar é para nós colocar nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos entender que até o tempo em que se cumpriu a palavra, Deus provou José. E Deus provou e viu que cada teste José amadurecia. Em cada teste José crescia. Deus não trabalha com pressa. Nós tem pressa. Deus, faz, Senhor, amanhã faz. Deus, eu profetizo que amanhã vai acontecer. Aí chega amanhã, não acontece. A gente se frustra, eu não vou mais, não oro mais. Porque não é com a pressa sua, é no tempo dele. Você se frustra porque você quer as coisas expresso. E Deus está dizendo assim, ó, confia em mim, confia na minha palavra, confia no que eu digo, confia no que eu liberei, porque a minha palavra, ela vai forjar você e preparar você para quando a bênção chegar, administre ela com sabedoria. Aleluia, glória a Deus. O segundo processo, o processo revela se somos fiéis ao que nós recebemos. Eu parto para o final. O processo que você está passando, as discussões, as lutas, doenças, esse processo revela realmente se você está sendo fiel àquilo que você recebeu. Lembra que eu falei no começo? Deus abre a porta de emprego, aí Deus abre a porta. Deus te deu, você tem ciência que foi Deus que deu. Deus me prospera, eu preciso de um valor tanto para
para isso, Deus te deu, Deus usou e deu a você. Só que aí você recebeu, e nessa bênção que você recebeu, Deus viu, Deus revelou que você não foi fiel ao que você recebeu. Quando a gente recebe uma bênção, em vez de, mas eu louvei a Deus em casa, não é isso que Deus está dizendo. Todo mundo fala de Deus, gente. Todo mundo fala de Deus. Os religiosos, eles dizem, não, você não vai para o céu, eu vou para o céu, porque ele é religioso, só ele é salvo, ninguém é mais salvo. Mas Deus está falando disso não. Deus está falando de entrega. Que entrega, pastor? Não é só abrir a boca dizendo obrigado, Senhor. Todo mundo faz isso, depois diz assim, obrigado nada. Não, Deus está falando de entrega. Recebeu, entrega com convicção. Cumpra os princípios da palavra de Deus, observe ela. Jesus diz assim, eu mostrarei a quem você é semelhante. O homem que edificou sua casa sobre a rocha, sopraram os ventos contra ela, as ondas bateu contra a casa, mas ela não caiu, porque ela está alicerçada na rocha. Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, ele é forte, sábio e ele é inteligente. Quem ouve as minhas palavras e pratica, ele não perde a direção, não perde o destino. O grande propósito é que Deus no processo revela se somos fiéis ao que nós recebemos. Tem gente que faz promessa, Deus, se tu me der uma bênção, eu vou fazer um culto, eu vou ajudar a igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você revele o seu caráter. Deus quer que nós revelemos o nosso caráter. Todo mundo, irmão, tem dificuldade para cumprir seus compromissos, mas nós não podemos fugir dele. Nós temos que assumir a responsabilidade. Por mais que doa, por mais que alguém se levante e fale tanta coisa para você, entenda que isso é para você amadurecer. Você vai pagar o que deve, mas isso nunca mais vai se repetir na sua vida, porque esse ciclo será quebrado, esse ciclo será rompido, e você tem que caminhar com uma visão extraordinária do que Deus tem para você. Diga glória a Deus. A palavra de Deus se torna o termômetro do nosso coração. Não é o ambiente externo que muda, não é as coisas externas, mas a fidelidade interna que nos sustenta. É a fidelidade dentro de nós, é o propósito de Deus dentro de nós. José foi provado no cárcere, na tentação com a mulher de Potifar, na espera silenciosa. José passou um processo. Deus não nos prova para nos derrubar, mas para revelar se somos fiéis à promessa que Ele nos deu. Talvez você esteja no cárcere como José, 13, 14 anos dentro do cárcere, mas Deus foi lá e viu que José, pode prestar atenção, todo o processo de José. Quando José estava dentro do poço, Deus deu posicionamento a José. Ele saiu de dentro do poço, foi vendido, mas em todas aquelas escravos, José era diferente, porque ele tinha posicionamento. Quando Potifar vai comprar José, viu que José era diferente, posicionamento. Quando ele entra na casa de Potifar, ele governa. Quando ele entra dentro do cárcere, ele governa. Quando ele sai dentro do cárcere, também governa. Não importa o tempo que você está passando, o processo tem momentos de glória, de honra. Aleluia. Pegue na mão de quem está do seu lado, fica de pé e vamos clamar ao Senhor. Se você quer viver algo extraordinário, segure na mão de quem está do seu lado e dê glória a Deus. Vai dando glória a Deus, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória a Deus. Orabanda calabande calabachanda rabia calabadarai. Vai dando glória a Jesus, vai dando glória a Jesus. Jesus escolheu você, Ele está forjando você. Jesus está forjando o nosso caráter, Ele está nos deixando pronto
momento Ele está nos refinando, Ele está nos preparando, como Ele forja o metal no fogo para construir uma espada afiada. Assim Deus está fazendo em nós. Você será a espada que Deus vai usar nessa geração. Deus vai usar você como ferramenta. Suas finanças vão crescer, prosperar, para que você abençoe outros, para que você abençoe famílias, para que você abençoe quem precisa, para que você abençoe o orfanato, para que você abençoe todos que necessitam a obra de Deus, o projeto missionário. Deus vai levantar você, e você precisa estar preparado para isso. Adore a Deus, glorifique o nome dEle. Em todas essas coisas Deus te faz vencedor. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória a Deus. Diga para Deus essa noite: Senhor, eu rompo todos os ciclos de perda. Senhor, eu repreendo todo ciclo de enfermidade. Eu repreendo todo ciclo de maldição na minha vida, todo ciclo de briga, de contenda, de ciúme, de desconfiança. Eu repreendo agora. Eu repreendo toda maldição na minha família. Eu repreendo toda praga do inferno contra a minha casa. Oh, vai repreendendo, vai repreendendo. Repreenda no nome de Jesus. Repreenda no nome de Jesus Cristo. Diga para Deus: Deus, eu quero viver algo na tua presença. Até aqui o Senhor me ajudou. Foi por causa dele, foi por causa dele, foi por causa de ti, meu Pai, que nós vencemos. Foi por tua causa que nós chegamos até o final. Adore a Deus, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus. Abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado. Põe a mão no teu coração, me enviando qualquer recurso. creia, 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 me deixando mais seguro. Oh, e toda aleluia. vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei, aleluia, e decidi seguir. Declare, declare. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. O inimigo não sabe o tamanho da promessa que Deus há de cumprir na sua vida. O mundo pode te julgar, as pessoas podem jogar pedra, mas elas não sabem o processo que você está enfrentando. Não importa o tamanho desse processo, é necessário que você entenda que é agora que você precisa amadurecer, que é agora que você precisa ter uma visão saudável, que é agora que você precisa ressignificar, dar um novo sentido para o que você está vivendo, dar um novo significado para o que você está passando. Está doendo, pastor? Coloque um novo significado nessa dor. Pastor, eu estou perdendo muita coisa. Coloque um novo significado nessa perda. Comece a olhar para Jesus. Jesus tem o controle de tudo. Jesus é a fonte de tudo. Abra teu coração e receba no nome de Jesus essa noite. Receba a autoridade de Jesus essa noite. Receba a graça de Deus essa noite. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Levante a mão e declare, vai. Foi por causa dele. Aumente a tua voz. Ainda não parei nem dele. Foi por causa dele que eu levantei
cansei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele. Coloque a mão na sua cabeça assim, feche os olhos. Você vai colocar um ponto final. A Bíblia diz que as nossas palavras, ela tem poder. Poder de quebrar cadeias, maldições. Diga comigo: Senhor Jesus, eu repreendo agora todo ciclo de perda, de prejuízo. Eu rejeito, Senhor, toda maldição que eu tenho carregado, familiar, toda palavra que foi lançada contra mim, eu repreendo agora. Eu estou debaixo de uma palavra. A palavra de Deus tem me provado, mas eu entendo agora que ela está me amadurecendo. Então eu digo agora: toda maldição, inveja, perda, prejuízo, saia da minha vida, saia da minha casa, dos meus projetos, dos meus sonhos. Todo mal caia por terra agora. Eu sou abençoado, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. A tua palavra é a minha estrutura, minha base, meu alicerce. Eu vou vencer, e a minha vitória glorificará teu nome, e a minha bênção servirá para ajudar, ganhar almas para o teu reino. Aplauda Jesus bem forte, aplauda bem forte Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Podeis assentar.